Nós vamos, nesse momento, abrir nossas Bíblias, Atos, capítulo 17. O desafio dessa manhã é conhecermos um pouco mais sobre o anúncio do Evangelho, sobre o viver anunciando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 17, nós vamos ler do verso de 1 a 15. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica, e segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com uma multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não achando, arrastaram Jasão e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jasão os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jasão e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, e examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo os levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Senhor meu Deus, meu Pai, dá-nos Tua direção nessa hora, para compreendermos Tua palavra, compreendermos Tua vontade, compreendermos os Teus propósitos. Que neste momento, ó Deus, nossos corações, nossas vidas possam estar rendidas ao Teu trono de graça, e que Teu Espírito Santo, ó Pai, possa nos mostrar a Tua boa, a Tua perfeita e agradável vontade. Conduz-nos, ó Deus, nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos, à Tua vontade, ao Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Esse texto me traz uma seguinte questão: que tipo de crentes nós somos? Que tipo de discípulos de Jesus Cristo nós temos sido e nós temos vivido? É interessante que Paulo e Silas, eles não se deixam desviar
do chamado. O chamado deles de anunciar o Evangelho. Nada está parando esses homens. A prisão não parou esses homens, como nós vimos semana passada. E agora, nem um distúrbio no meio do povo, nem uma ameaça de morte, nem uma insurreição de pessoas acusando-os, são capazes de parar Paulo e Silas, de anunciarem o Evangelho de Jesus Cristo. E eles anunciam o Evangelho de Jesus Cristo em todos os lugares, em todas as possibilidades, de todas as maneiras, usando os recursos que eles tinham para aplicar naquele momento que eles estavam vivendo. Olha que coisa interessante é isso, queridos irmãos, porque no meio dessa pandemia, eu vejo que muitos crentes estão deixando de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E nós não podemos refrear o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Se cada um de nós aqui tivesse realmente o desejo de ganhar uma alma para Jesus Cristo, de falarmos do amor de Jesus Cristo a uma pessoa, será que o Espírito Santo não poderia agir em nós e através de nós, para que pudéssemos assim então esclarecer a fé em Jesus Cristo a outras pessoas? Queridos, é importante que nós saibamos que tipo de cristão nós somos. Que tipo de homens e mulheres de Deus nós somos? Será que nós somos os crentes acovardados, que não creem no poder de Deus? Será que nós somos os crentes tímidos, que também têm vergonha do Evangelho de Jesus Cristo? Será que nós somos os crentes que são extremamente egoístas e querem Deus somente para si próprios, querem Deus somente para as bênçãos para a sua vida e para as suas famílias? Que tipo de crente nós temos sido? Será que nós somos crentes consumidores de religião? Nós estamos atrás de coisas que venham a nos trazer um certo benefício, um certo lucro, uma certa bênção? Que tipo de crente nós temos sido? É interessante que os crentes, o que nós vemos aqui nesse texto, algumas características desses verdadeiros discípulos de Jesus. A primeira característica de Paulo e Silas, que nós vemos aqui neste texto, que nós vamos destacar. Nós estamos vendo aqui que, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Nós vemos uma característica singular aqui de Paulo e Silas, a característica de não permitir que nada atrapalhe o anúncio do reino de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nada pode impedir. Não existe notícia mais importante para você transmitir. Não existe. Não existe verdade mais importante para você compartilhar, que não seja a verdade de que Jesus Cristo viveu, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou e Jesus Cristo agora, Ele está no trono, reinando sobre tudo e sobre todos. Você compartilhou essa mensagem com quem essa semana? Com quem você disse que você serve a um Deus que é poderoso, um Deus que venceu a morte, um Deus que nos ama de uma maneira tão incondicional, que deu o seu Filho por nossas vidas e perdoou os nossos pecados? Queridos irmãos, é mistério que eu e você, como crentes nessa época, saibamos a importância de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, e não meçamos esforços. Nós podemos nos aplicar a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, amém, irmãos? Amém? Nós podemos nos esforçar. Nós podemos nos esforçar como? Você pode enviar um versículo bíblico, você pode enviar uma mensagem pelo seu WhatsApp, você pode fazer uma audiência com essa pessoa através do seu WhatsApp, através do seu celular, você pode conversar com as pessoas que você conhece,
Talvez essas pessoas que você conhece, que estão enfermas hoje, talvez hoje você possa ser a voz de Deus que liga para essa pessoa e fala: olha, eu estou ligando para orar com você, porque eu creio que o meu Deus, não foi isso que nós acabamos de cantar? Que o meu Deus é fiel, que o meu Deus, Ele ouve o nosso grito de socorro, e lá de Sião, Ele nos responde. Amém, irmãos? Nós podemos fazer e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. É mistério, é importante. Agora é interessante que ele se aplica disciplinadamente. E eu acho que é aí que é o nosso grande problema. Nós somos extremamente indisciplinados. Como o povo brasileiro, a gente é bem indisciplinado. A gente sempre deixa as coisas, a gente faz as coisas com antecedência, irmãos. A gente sempre deixa as coisas para a última hora. E agora, será que não é a última hora? E agora, será que não é a hora de a gente se aplicar ainda mais, de falar do amor de Jesus Cristo? De falarmos de Cristo Jesus para as pessoas? Queridos irmãos, é importante anunciar o Evangelho. Paulo e Silas, então, eles vão 3 sábados seguidos, e eles vão ali esclarecer essas pessoas, e anunciar a Jesus Cristo. Então eles anunciam com disciplina, eles anunciam com determinação, com coragem diante do Senhor Jesus Cristo. Agora é interessante, eles sofrem perseguição novamente. Lembra que semana passada eles foram presos? Agora reuniram uma ordem de pessoas na cidade para expulsá-los. E aqui a sugestão do texto é que prenderam novamente, mas havia irmãos que tinham recursos e pagaram a fiança para que eles fossem soltos. Agora olha que coisa interessante é isso, queridos irmãos. O Evangelho, ele vai causar um desconforto. Sabia disso? O Evangelho sempre traz um desconforto. O Evangelho traz um desconforto para aquele que está acomodado. O Evangelho traz um desconforto para quem vive na sua zona de conforto. O Evangelho traz um desconforto para quem está tentando viver acobertando os seus pecados. O Evangelho traz um desconforto para aquele que está vivendo distante dos propósitos de Deus. E aí eu consigo entender porque muitas pessoas começam e depois abandonam o caminho da fé. Porque algumas pessoas se aproximam e de repente abandonam o caminho. Porque o Evangelho produz desconforto. Ele incomoda. Ele vai nos incomodar. Ou ele vai nos incomodar para logo nos aproximarmos de Cristo Jesus, ou ele vai nos incomodar para que nós possamos ter uma repulsa ao Evangelho de Jesus Cristo. E essa semana eu vi um vídeo de uma igreja lá nos Estados Unidos que foram proibido no estado que não pudesse ter culto nas igrejas. E o pastor convidou toda a igreja para ir ao Walmart. E toda a igreja foi ao Walmart lá nos Estados Unidos. E eles realizaram o culto dentro do Walmart. Eles cantaram louvores a Deus. Eles falaram do amor de Jesus Cristo. E por incrível que pareça, todos, inclusive o gerente da loja do Walmart, se converteram, os que não eram, os que estavam distantes do caminho de Jesus Cristo. Será que nós teríamos essa coragem? Sabe o que eu acho que tem faltado muito para muitos cristãos hoje em dia? Coragem. Coragem de ser crente. Coragem de dizer que a sua vida é de Jesus. Se cada um de nós postasse uma mensagem: olha, eu quero dizer para vocês aqui hoje o que Jesus fez por mim. Ele me amou. Ele tem me guardado, Ele faz a diferença. Eu creio nesse Cristo que viveu há 2000 anos atrás, que fez milagres lá atrás e faz milagres hoje, porque fez milagre na minha vida.
Queridos irmãos, vocês acham que nós não tocaríamos em algumas vidas e em algumas pessoas, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Todo mundo já fica com medo, né? Não fica com medo não, irmão. É a palavra do Senhor. Paulo e Silas não tiveram medo. Eles continuaram a pregar. Eles foram expulsos então ali de Tessalônica, mas eles foram para Bereia. Chegando lá em Bereia, é interessante que esses irmãos da Bereia, eles ouvem, verso 11, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Olha essa expressão, eles eram mais nobres. Por quê? Pois receberam a mensagem com grande interesse e examinavam todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então, em outras palavras, os bereanos não engoliram tudo que Paulo e Silas falaram. Esse é um problema nosso hoje em dia. Os crentes, foi feita uma enquete aí, agora nesse período da pandemia, com vários cristãos, e acho que foi até a Cláudia que me mandou, se as pessoas estavam acompanhando, se a igreja tinha feito um culto online e tal, e aí veio uma das perguntas, era assim: você assistiu o culto de outra igreja? Aí 80% das pessoas, eu nem me lembro, me corrige aí, Cláudio, 80% das pessoas falaram assim, sim. E aí veio uma outra pergunta assim: você está considerando em sair da sua comunidade de fé para ir para outra comunidade de fé? E para espanto, queridos irmãos, 60% dos 80% falaram que consideraram a mudança de igreja. E eu fico pensando assim, que mentalidade é essa de crente? Que tipo de cristão é esse? É o cristão consumista, é o cristão que quer ser agradado, não é um cristão que quer militar de fato na obra do Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso desafio, queridos irmãos, quando estamos inseridos no reino de Deus, é trabalhar na obra do Senhor Jesus Cristo. É trabalhar com coragem, com afinco na obra do Senhor Jesus Cristo. É trabalhar a tempo e fora de tempo. É interessante que esse texto traz para nós uma verdade muito importante, porque aqui houve uma certa desobediência das autoridades. Paulo e Silas desobedeceram às autoridades, porque eles foram expulsos. Verso 7, olha lá: todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Então, existia um decreto que era proibido apresentar um outro rei que não fosse Jesus Cristo. Paulo e Silas não obedecem esse decreto, porque nós temos um decreto que é eterno, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós obedecemos primeiro a palavra e depois nós respeitamos as leis dos homens. E se as leis dos homens é contraditório ao ensino da palavra, nós rejeitamos as leis dos homens. Amém, irmãos? Você compreende isso? Você entende isso? Você entende que nós estamos debaixo de uma lei muito maior que a palavra de Deus, que é a lei do nosso Senhor Jesus Cristo, que são as promessas do Senhor, o nosso Deus, e que, portanto, eu e você não devemos temer a lei dos homens, mas devemos aprender a viver debaixo da lei do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que os nossos irmãos na China estão fazendo. É isso que os nossos irmãos na Coreia do Norte, mesmo tendo que ficar presos, estão fazendo por não aceitarem a viver sem o anúncio da palavra de Jesus. É isso que os nossos irmãos na China continuam fazendo, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que os nossos irmãos no Irã, não obedecendo a lei da Sharia, continuam anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Será que eu e você estamos compreendendo o tempo que estamos vivendo? Será que eu e você estamos compreendendo o que é
ter a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Será que nós estamos vivendo esse tempo com coragem, com disciplina, com dedicação? Será que nós estamos entendendo que nós fazemos parte dessa geração que foi chamada por Deus para anunciar essa palavra do Senhor Jesus Cristo? Mesmo que venhamos a correr qualquer tipo de risco de vida, mesmo que venhamos a correr qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de acusação, qualquer tipo de perseguição, não importa, porque o que requer de mim e de você é que anunciemos o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Fala comigo isso. O que requer de mim e de você é que anunciemos o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura, a todas as pessoas, em todos os lugares, de todas as formas. Não há nada que possa parar o Evangelho que não seja a falta de fé do povo de Deus. Nada pode parar o Evangelho que não seja a falta de fé do povo de Deus. Esse é o tempo que eu e você estamos vivendo. Um tempo em que está se definindo o tipo de cristãos que somos e que seremos. Se temos sido cristãos acovardados, se temos sido cristãos consumidores do mercado religioso, se temos sido cristãos medrosos, se temos sido cristãos sem coragem, que hoje, em nome de Jesus, olhando a palavra de Deus, olhando para Paulo e Silas, o Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas e nos leve a viver o Evangelho de Jesus, anunciar o Evangelho de Jesus, a tempo e fora de tempo. Vocês percebem um detalhe desse texto, nos dois lugares? Olha o detalhe fantástico. Lá em Tessalônica, o texto foi escrito assim: muitas mulheres e muitos homens aceitaram o Evangelho. Quando eles chegaram lá na Bereia, muitas mulheres nobres e muitos homens aceitaram o Evangelho e começaram a seguir a Jesus Cristo. Sabe o que isso significa para mim, queridos? Significa que Deus quer salvar pessoas. Deus quer salvar pessoas. Fale isso comigo. Deus quer salvar pessoas. Ele quer salvar pessoas. Precisa de homens e mulheres como Paulo e Silas, crentes verdadeiros, cheios de fé, com coragem para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Ontem estava indo para Aragoiânia, até conversei com o Paulão aqui. Está abrindo um bairro novo lá, 1000 lotes. Aí hoje de manhã eu estava tomando café e falei para a senhora: Soraya, vamos comprar um lote lá? Vamos comprar 2. A gente construiu uma igreja lá para uns 150 membros, para a gente ter um trabalho com crianças lá. A senhora falou: mas você está doido, cara, não está tendo nem dinheiro para pagar as contas. Eu falei: qual a novidade? Desde quando a gente começou essa igreja, a gente nunca tem dinheiro, né, Edilane? Nunca teve dinheiro aqui, nunca sobrou dinheiro, a gente está sempre correndo atrás, mas a gente não se guia. Presta atenção nisso, meu irmão, eu acho que isso vai servir para a sua vida hoje. A gente não se guia pelo dinheiro, a gente não se guia pela economia, a gente não se guia pelas coisas da terra, mas a gente vive pela fé.
E a fé nos leva a dizer que Deus quer salvar pessoas, e Deus quer que eu e você anunciemos o evangelho da salvação. Anuncie, pregue, de todas as formas, para quem você conhecer. E se Deus permitir, a gente vai abrir uma igreja lá. Mas se Deus não permitir, a gente vai continuar anunciando o evangelho aqui. Mas que a gente não pode ficar parado, a gente não pode. Que você não pode ficar acovardado, você não pode. Que você não pode ficar parado na sua casa, você não pode. Você precisa continuar a anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Quantos aceitam esse desafio aqui nessa manhã? Levanta sua mão. Fique em pé comigo na presença de Deus. Eu quero orar por você nessa hora. A minha oração é que Deus abra os seus olhos para ver as pessoas que precisam ouvir o evangelho, e que você abra os seus lábios para dizer que a tua verdade é Jesus Cristo. Deus, nesta manhã, através do exemplo dos teus servos Paulo e Silas, mesmo enfrentando lutas, enfrentando dificuldades, mesmo, ó Deus, também enfrentando a lei dos homens, eles continuaram anunciando o teu evangelho. E que eu e meus irmãos e minhas irmãs possamos, ó Deus, ser revestidos pelo teu Espírito Santo para anunciar o teu evangelho a todos que precisam, em nome de Jesus. Amém, amém.